Olá, misteriosos! Tudo bom com vocês? Eu sou a Keila e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sempre um Mistério. Como nós estamos no final do ano, eu decidi trazer um caso para vocês que aconteceu no Natal. Você já ouviu falar do massacre? O massacre que um Papai Noel fez? Não? Bom, então eu te convido a sentar no sofá, apagar as luzes ou não e bora comigo. Era uma noite antes do Natal de 2008. A família Ortegas, Joseph de 80 anos e Alice de 70 anos, estavam fazendo uma festa de Natal anual em Covina, na Califórnia. Fica cerca de meia hora a leste de Los Angeles. Havia 25 pessoas presentes no local, incluindo os 5 filhos adultos de Joseph e Alice, e seus cônjuges e seus filhos. Uma de suas filhas, Sylvia, de 43 anos, recentemente voltou a morar com eles após um divórcio. Então, antes de a gente chegar no Natal de 2008, vamos falar de uma das filhas desse casal, a Sylvia, de 43 anos. Vamos voltar um pouquinho na história até a gente chegar nesse dia. Sylvia se casou com Bruce Pardo em 2006. Ele era porteiro voluntário numa igreja católica e todos que o conheciam descreviam como muito extrovertido e muito amigável, mas também diziam que ele sempre queria ser o centro das atenções. Porém, não demorou muito para que Sylvia percebesse algo muito diferente no seu marido Bruce, pois ainda nas suas noites de núpcias ela começou a reparar um comportamento um pouco hostil da parte de Bruce. Assim como todos os casamentos enfrentam problemas, Sylvia e Bruce não eram diferentes. Porém, como eu disse, ainda bem no começo ela começou a reparar um certo comportamento nele. Mas um dos primeiros problemas a aparecer no casamento foi problemas financeiros. Mas era por falta de dinheiro? Eles estavam com muita dificuldade em pagar as contas, algo comum no casamento? Não era isso. Até porque Bruce tinha um salário que chegava a 6 dígitos, ele era engenheiro elétrico. Ele tinha uma grande mansão, além de possuir carros e até mesmo um barco. Já Sylvia era uma secretária e ela não ganhava praticamente nada comparada a Bruce. Porém, quando Sylvia se casou com Bruce, ela já tinha 3 filhos. Ela era mãe solteira e quando ela casou com ele, ela já era mãe desses 3 filhos. Mas então qual seria esse problema financeiro, já que Bruce ganhava tão bem? O problema é que Bruce se recusava a abrir uma conta conjunta com Sylvia e ele dizia que ela tinha que arcar com as próprias despesas. Ele não ajudava a Sylvia em absolutamente nada, mesmo ela tendo 3 filhos, ele não queria ajudar ela nas despesas. Então tudo que era relacionado às despesas dela, dos filhos e da casa, Bruce não ajudava. Ainda no primeiro ano de casamento, Sylvia começou a reparar no Bruce que ele era muito egoísta e extremamente avarento com dinheiro. Fora que ele começou a se tornar um marido muito distante, frio e arrogante. Mais tarde, Sylvia descobriu uma série de coisas que aconteceu no passado de Bruce que a deixaria aterrorizada. Sylvia descobriu que em 1989, Bruce havia marcado um casamento com uma colega de trabalho na época. Ele tinha um relacionamento com essa colega de trabalho, mas Bruce nessa época não tinha tanto dinheiro. E eles estavam planejando um lindo casamento, uma linda lua de mel, mas como ele não tinha dinheiro, essa mulher, ela financiou a viagem, ela fez uma conta com ele, depositou tudo que ela tinha nessa conta para poder fazer essa recepção e essa viagem do casamento. Acontece que no dia do casamento, Bruce não apareceu e esvaziou as contas deles e pegou todo o dinheiro para fazer uma viagem para Palm Springs, na Flórida. Daí, Sylvia já ficou assustada como que ele poderia ter feito isso com a própria esposa, né? A própria namorada, abandonando ela no altar. Mas não ficou por aí, não. No final de 2007, Sylvia descobriu uma coisa ainda mais pesada de Bruce. Ela descobriu que ele tinha tido um filho, né, antes de conhecê-la, mas ela ficou muito abalada na época e ele nunca contou desse filho. Ela ficou muito abalada, mas aí ela pensou que poderia perdoá-lo. Porém, o que acompanha essa história do filho é ainda pior. Por quê? Ela pensava que poderia perdoá-lo por ter tido um filho fora do casamento, mas o que fez Sylvia não perdoar Bruce foi o seguinte: há 5 anos antes, né, ele tinha tido esse filho ele tinha esse filho de 1 ano e ele estava com uma mulher chamada Helena, que era a mãe do filho dele. A Helena foi no supermercado fazer umas compras e Bruce ficou responsável de olhar seu filho de 1 ano de idade. Porém, Bruce estava lá no seu sofá bebendo cerveja, vendo televisão e se
distraiu e assim o bebê saiu para fora da casa e caiu dentro da piscina. Porém, quando Helena chegou, o Bruce estava desesperado, tentando, com o seu filho desacordado nos braços, porque querendo ou não foi culpa dele, ele não prestou atenção no menino e o menino caiu na piscina. Então, assim, foram horas de ressuscitação, teve que levar o menino para outro hospital com ele através de helicóptero e Bruce não saiu do lado do seu filho. Até aí tudo bem. Porém, com os meses foi passando, os médicos chegaram para Bruce e Helena, falaram assim que a criança tinha tido sérios problemas neurais, porque ele ficou muito tempo debaixo da água, o oxigênio não chegou no cérebro, ele ficou paraplégico e ele não poderia ter uma vida normal, ele teria que fazer uma série de tratamentos durante muito tempo. E nesse momento da vida dessa criança de 1 ano, Bruce simplesmente abandona a mãe do menino e abandona o seu filho. Quando Sylvia descobriu isso, ela ficou horrorizada e assim, ela falou, pra mim não dá mais. Quando Sylvia então soube de toda essa história, ela viu uma tamanha insensibilidade por parte do Bruce e em 2008 ela pegou e separou dele, assim, dentro de casa mesmo eles separaram e eles começaram a dormir em camas separadas, porque ela queria realmente sair de casa. Porém, ela pediu Bruce para ela poder ficar na casa mais um tempo, até o final do ano de 2008, porque ela queria que as filhas dela terminassem o ano letivo na escola, no jardim de infância, porque eram muito pequenininhas, mas ela precisava que terminassem o ano letivo. Porém, elas foram numa festinha, e quando elas voltaram, Bruce tinha pego todas as coisas dela, todas as roupas, jogado na rua. Então, nesse momento, ela realmente se separou de Bruce, porque ele não aceitou ela dentro de casa mais. Então, vendo essa situação de humilhação mesmo, Sylvia foi lá e pediu o divórcio. Só para a gente poder criar uma linha do tempo, eu vou ir falando com base em datas sobre o plano de Bruce. Bruce ficou louco depois do divórcio, embora ele também não estava feliz no casamento, mas ele também não gostou nada disso. Então vamos começar a nossa linha do tempo. Em junho de 2008, ainda quando a Sylvia pediu o divórcio, Bruce comprou uma pistola semiautomática 9mm. Apenas um mês depois, o Bruce foi demitido do seu emprego. Agora que o Bruce não tinha nenhuma renda, o juiz liberou ele da obrigação de pagar a pensão alimentícia, porém ele ainda tinha $31 mil em dívidas de cartão de crédito e uma hipoteca mensal de $2.700. Suas dívidas não impediram de comprar mais uma arma. No dia 8 de agosto de 2008, ele comprou mais uma pistola semiautomática 9mm. Já era a segunda arma comprada. Um mês depois, ele comprou uma terceira arma do mesmo modelo, 9mm. E também nesse mesmo dia, ele encomendou um terno de Papai Noel feito sobre encomenda no alfaiate local. Em outubro, ele comprou uma quarta arma do mesmo modelo. Em 13 de novembro, ele comprou uma quinta arma 9mm e pegou o seu traje de Papai Noel que estava no alfaiate. No dia 18 de dezembro de 2008, o divórcio que Bruce tanto odiava saiu. Ele conseguiu ficar com a casa, mas ele foi condenado a pagar para Sylvia um valor de $10 mil e ela também ficou com o anel de noivado, que era super caro na época, e também ficou com o cachorro da família. Agora vamos entrar direto no caso. No dia 24 de dezembro, Joseph e Alice Ortega, decidiram fazer uma ceia de Natal. Eles faziam essa ceia de Natal todos os anos e era a época do ano que eles mais amavam. Eles amavam fazer enfeite de Natal, amavam fazer comida e o que eles mais amavam nessa época é porque eles conseguiam reunir boa parte da família. Eles sempre chamavam todos os seus filhos, os cônjuges dos seus filhos e até alguns parentes. E não foi diferente naquele dia. Eles realmente chamavam todos os seus filhos, incluindo Sylvia, e chamaram também algumas crianças, boa parte da família estava lá, ou seja, 25 pessoas naquele momento. Estava ocorrendo então uma linda festa de Natal, grande fartura de comida, enfeites muito bem feitos, crianças correndo pela casa, bem típico de uma festa de Natal. Os Ortegas estavam muito felizes, festa barulhenta, típico de família que se ama, sabe? Tanto naquela noite eles jogaram uma grande partida de pôquer bem barulhenta, pois estavam muito animados e a festa estava no auge. Mas a felicidade daquela família duraria pouco tempo, infelizmente. No dia 24 de dezembro, por volta das 11h30 da noite, Bruce Jeffrey Pardo bate na porta da casa vestido de Papai Noel.
Uma criança que estava na sala da casa ouve a campainha e corre para poder atender, para ver quem era. Essa criança se chamava Katrina e ela abre a porta e vê que é o Papai Noel, né, um homem vestido de Papai Noel. Ela abre um grande sorriso para ele e o convida a entrar. Nesse momento que essa criança convida Bruce a entrar vestido de Papai Noel, ele estava em uma das mãos um pacote enrolado como se fosse de presente e na outra mão continha a sua arma 9mm. Estava em seu corpo mais outras 4 armas que ele havia comprado durante esse tempo. Sem piedade alguma, ele dispara a arma na criança de 8 anos de idade. Nesse momento, todas as pessoas da casa ouvem os tiros e já começam a ficar todas agitadas com medo do que estava acontecendo. Todas correm, cada uma para um canto para poder se salvar, mas Bruce era muito ágil. Sem expressão alguma no seu rosto, Bruce saca sua arma e começa a atirar em todas as pessoas que estão à sua frente, sem dó nem piedade de ninguém. Após Bruce fazer vários disparos para todas as direções naquela casa, ele abre um pacote que contém um lança-chamas caseiro, então ele joga gasolina na casa e ateia fogo também. Alguns minutos depois, a polícia então recebe uma ligação do 911 de um vizinho dos Ortega e diz: "Venham imediatamente, estão queimando a casa de alguém". O corpo de bombeiros então foi rapidamente para o local e mesmo assim continuaram recebendo várias ligações. Algumas dessas ligações falavam também que ouviram tiros vindo da casa, mas quando a polícia e os bombeiros chegaram lá, realmente era um caos total. Alguns dos convidados dos Ortegas conseguiram escapar sem ferimentos, mas quando o fogo foi finalmente apagado, os bombeiros e a polícia conseguiram então ver alguns corpos totalmente carbonizados na frente da casa. Era impossível ver quem eram essas pessoas pelo estado que os corpos se encontraram e só foi possível saber quem era quem através de registros através da arcada dentária. 9 pessoas infelizmente morreram naquela festa ou pelos tiros ou pelo fogo e 3 ficaram severamente feridas. A criança de 8 anos ficou bem ferida, mas ela não foi letal, ela não morreu. Teve uma outra menina também de 16 anos que levou um tiro nas costas, mas também não morreu. E uma terceira de 20 anos que pulou da janela, só que ela pulou a uma altura de 15 metros e ela fraturou a bacia. Ficou sim com seus ferimentos, mas todas as 3 que ficaram machucadas sobreviveram. Os familiares sobreviventes, então, puderam contar para a polícia tudo o que aconteceu e quem era o responsável por aquele ataque. Também, através das evidências, os investigadores conseguiram, então, entender e começar a conversar com as pessoas para poder, na verdade, compreender o que estava acontecendo de certa forma. Eles conversaram com uma pessoa específica naquela noite, Letícia. Ela era filha de Joseph e Alice, irmã de Sylvia. E ela dizia que, mesmo fantasiada, com barba, chapéu, com uniforme, ela sim conseguiu ver que era Bruce com toda certeza. 80 bombeiros trabalharam naquela noite para poder apagar o fogo. Como eu disse, era uma casa bem grande e eles ficaram cerca de 1h30 tentando apagar o fogo de tão intenso que estava. Depois do ataque, Bruce então tirou sua fantasia de Papai Noel, pegou seu carro e dirigiu para uma cidade chamada Sylmar. Ele estava indo para a casa do seu irmão, ficava a 48 quilômetros de distância da cena do crime. Diz então que ele chegou à casa do seu irmão, entrou na casa, porém ele teria cometido suicídio após toda a situação. Seu irmão não estava presente na casa no momento e quando chegou em casa teve que arrombar a própria porta para poder ver o que estava acontecendo. Quanto à morte de Bruce, não há um consenso, pois os relatórios dizem que ele cometeu suicídio. Porém, um policial, um investigador lá de Covina, diz que esse suicídio não foi intencional. E eu vou explicar por quê. Descobriu-se que ele havia comprado uma passagem que sairia de Los Angeles e ele iria então para o Canadá. Mas como ele também estava dentro da casa quando ateou fogo lá, ele sofreu graves queimaduras de 3º grau. Parte da sua fantasia de Papai Noel chegou a derreter no seu corpo. Fora que a polícia também achou no segundo carro alugado por Bruce um mapa do México. Então a polícia acreditava que ele já tinha vários planos arquitetados após o massacre. Quando a polícia encontra Bruce,
ele está sentado numa poltrona com, a cabeça para trás. Vocês podem imaginar a forma que ele se matou. E a polícia também encontrou 17 mil dólares enrolado em plástico filme no meio das suas pernas. Como a polícia começou a fazer uma investigação em volta da casa do seu irmão, eles também encontraram um carro que era de Bruce e dentro do carro havia a fantasia de Papai Noel. Porém, a polícia logo percebeu que era uma armadilha, porque ao retirar a roupa de Papai Noel, iria ser lançado um lança-chamas em várias pólvoras que estavam dentro do carro, tornando o carro literalmente uma bomba. Porém, a polícia percebeu e o carro foi destruído a vários quilômetros de distância com o esquadrão antibombas. Também foi recolhida da cena do crime 4 pistolas de 13 tiros e pelo menos 200 munições. Assim que a autópsia de Bruce foi concluída, foi mostrado então que realmente ele cometeu suicídio e a polícia também acreditava que não havia um segundo atirador no local, porque poderia ter sido suicídio ou homicídio, mas foi concluído que foi suicídio. Outra coisa também foi que a polícia pôde perceber com toda certeza de que ele tinha sim um plano após fazer o massacre, mas por conta das grandes quantidades de queimaduras que havia no seu corpo, ele então cometeu suicídio. E o que a polícia também acredita que foi suicídio foi que ele não havia planejado se matar, já que ele não deixou nenhum bilhete. É algo bem comum de se fazer. Quando uma pessoa resolve fazer um massacre, elas normalmente deixam um bilhete, uma carta explicando os seus motivos para poder justificar os seus crimes. E no caso dele não tinha nenhuma carta, nenhum bilhete. Por isso que a polícia acreditava que ele literalmente decidiu do nada fazer isso com ele mesmo. A polícia especula que Bruce teria uma motivação totalmente relacionada a problemas psicológicos, já que sua esposa Sylvia havia consumado o divórcio uma semana antes do ataque. Embora Bruce não tivesse nenhum histórico de violência, muito menos ficha criminal. Ele também havia perdido seu emprego recentemente, então acredita-se que ele estava realmente com o psicológico todo bagunçado. Os advogados que trabalharam no processo de divórcio de Bruce e Sylvia relatam que em nenhum momento ela apresentou se sentir desconfortável com relação ao comportamento de Bruce. Ela em nenhum momento relatou que ele era agressivo, que ele faltava com respeito com relação a querer bater nela, essas coisas. Não teve nada disso, então os advogados falaram. Um repórter que estava cobrindo a matéria na época chegou a dizer que o divórcio literalmente deixou o Bruce maluco, que a partir do momento do divórcio ele decidiu se vingar de Sylvia. Porém, isso não seria o suficiente, pois além de matá-la, ele teria que matar tudo que ela amava, que no caso seria toda a sua família. As evidências mais tarde mostraram também que Bruce pretendia matar sua própria mãe, pois ele acreditava que a sua mãe havia ficado do lado de Sylvia após o divórcio. Porém, como ele também se queimou e acabou tirando a própria vida, ele não conseguiu seguir com seus planos. Lá aquela menininha que abriu a porta para ele naquela noite de Natal, que sofreu com tiros, ela sobreviveu e hoje em dia ela é ativista do controle de armas. Em 2016, Letícia, irmã de Sylvia, disse a Oprah: "Não posso fazer nada para mudar o que aconteceu. Eu só posso me concentrar no futuro." Isso é o que ele fez, suficientemente. Não vou permitir que você continue a nos consumir com sua maldade. Você não quer que essa raiva viva dentro de você, dia a dia e cresça, assim como aconteceu com este monstro. Isso foi um relato, uma frase que Letícia disse lá no programa da Oprah, quando ela foi fazer uma entrevista. Bom, mesmo o Natal sendo uma época tão bonita e eu queria realmente trazer casos relacionados ao Natal, mas como o canal é todo voltado para esse tipo de conteúdo, fica difícil trazer uma história que esteja totalmente voltada para o lado positivo. E sim, infelizmente, isso aconteceu na véspera de Natal. Mas e você? O que você achou desse caso? Peço que você deixe sua opinião aí nos comentários para eu poder ler e assim a gente pode continuar trocando ideias sobre o caso aqui. Você tem alguma dica também de algum caso que aconteceu no Natal que você quer que eu conte aqui no canal? Também deixa nos comentários. E eu já convido você a se inscrever no canal, estamos rumo aos 5K aqui no Sempre Mistério, eu conto muito com a sua colaboração. A gente se vê no próximo vídeo, eu te espero também para assistir o anterior, tá bom? Tchau!